Maior venda da história do Vasco e clubes da Inglaterra têm interesse em Ryan. Confirmado desfalque no adversário desta quinta-feira, o Internacional. Alerta ligado na tabela do Campeonato Brasileiro. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo, trazendo as últimas notícias, novidades, informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. A sua inscrição nos ajuda nesse vídeo a bater a marca dos 272 mil inscritos. Galera, muito obrigado, na moral, pelo seu like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do Legítimo Clube do Povo. Um salve para você. Falar sobre alerta ligado. Com a vitória por 2-1 na Neoquímica Arena, valendo pela 34ª rodada do Brasileirão, Corinthians vence o Cruzeiro e ultrapassa o Vasco na tabela do campeonato. Nesse momento, o Corinthians passa a ser o nono, o Vasco cai para 10º lugar, mas com o objetivo de vencer o Internacional nesta quinta-feira, o Vasco pode novamente ultrapassar o Corinthians. O Corinthians que venceu por 2-1 com gols de Yuri Alberto e Memphis Depay. Jogo que aconteceu na quarta-feira, 11 horas da manhã, no feriado. Falar sobre o jogador do Vasco que hoje, pós o treino no CT Moacir Barbosa, recebeu uma bela homenagem. Eu estou falando do volante Jair. Jogador que essa semana também foi homenageado em um vídeo postado nas redes sociais do Vasco, demonstrando ali, né, a sua recuperação, demonstrando esse processo que o Jair passou, de fato, uma virada de chave na sua carreira, desde a sua lesão, cirurgia. Foram aí longos 9 meses que agora o Jair volta a ser relacionado, o Jair volta a ser um reforço caseiro nesse final de temporada. E hoje, após o treino, o presidente Pedrinho presenteou, homenageou o Jair com uma camisa dos 50 jogos pelo Vasco. Então, parabéns, Jair, que nessa reta final de temporada você possa contribuir e agregar bastante para o elenco cruzmaltino. Falando aqui do Jair, é impossível não lembrar de um gol marcante na última temporada, né? No ano passado, contra o América Mineiro. Nós estávamos nessa partida onde o Paulinho, inclusive, cobra ali a falta e o Jair dá um tapa assim de letra, basicamente, com o calcanhar, e a bola acaba indo para o gol, né? Um golaço do Jair. 1-0 contra o América. Aquele jogo eu considero até uma virada de chave na competição para o Vasco naquela ocasião. Foi muito importante a participação, o gol do Jair naquela ocasião. Falando de Paulinho e Jair, os dois têm grande chance aí de ser relacionado, né? O técnico Rafael Paiva vai contar com esses dois jogadores para a partida de amanhã. Amanhã vamos trazer também já um vídeo de pré-jogo, trazendo todas as informações, todas as notícias dessa partida, valendo pela 34ª rodada para Vasco e Internacional. Falando do Internacional, vamos trazer aqui o seguinte detalhe: desfalque confirmado, desfalque importante para o Colorado, time comandado pelo técnico Roger Machado. O meia Thiago Maia não desembarcou no Rio de Janeiro com a delegação do Internacional. O jogador passou por uma avaliação médica durante a semana e não será utilizado na partida de quinta-feira em São Januário. Portanto, desfalque confirmado e desfalque importante. Aí um jogador na lista, né? Passa a ser um problema aí na lista do técnico Roger Machado. E um detalhe, galera, teremos, né, nesse jogo o muito conhecido pela torcida vascaína, o Bruno Gomes, que vem sendo um destaque, que ganhou muitas oportunidades, minutos depois da chegada do Roger Machado na lateral. O jogador deixou de ser volante, vem se destacando ali na lateral. Vale a gente aqui falar sobre essa informação. Então o Cria aí se destacando no time do Internacional após passagem pelo Curitiba, jogou a Série B e agora é titular
absoluto no Inter. Falando em cria da base, vamos aqui falar sobre um assunto importante desse vídeo, trazer essa atualização para você agora, torcedor cruzmaltino. É sobre a maior venda da história do Vasco. Grande promessa em relação, se tratando em uma venda, em um ativo para fortalecer os cofres cruzmaltinos para a próxima temporada. É algo que, obviamente, a diretoria do Vasco, o senhor Carlos Amodeu, o presidente Pedrinho e o diretor executivo Marcelo Santana, que é aniversariante do dia, inclusive, vem tratando com muita cautela, mas, obviamente, o Vasco vai precisar vender esse ativo. Eu estou falando do Ryan, porque o Southampton da Inglaterra, o Brighton e o Spitz da Inglaterra são times, os três times demonstraram, demonstram interesse em ter o Ryan para 2025. Então são três times ingleses entrando aí na briga para poder comprar o Ryan. Apontou essa informação, trazendo os créditos, o Give Me Sports, né? Então trouxe essa notícia importante, essa cobertura da imprensa inglesa confirmando esse interesse. Ryan foi descrito pelos ingleses como um talentoso e rápido ponta-direita, canhoto, que pode atuar também pelo lado esquerdo e como centroavante. A matéria, inclusive, traz a informação que o Vasco espera algo em torno de 15 milhões de euros, ou seja, 100 milhões em reais. Pelo atacante de 18 anos, não deve fazer esforços para mantê-lo na próxima temporada. Então, a notícia muito importante desse dia de hoje sobre a venda desse ativo. Concorda, torcedor? Eu acredito que é uma alternativa para fortalecer o caixa e, claro, o Ryan ganhar essa experiência na Europa. O Ryan é um jogador que é sempre convocado pela seleção sub-20, pela seleção brasileira, tem oportunidade já nessa passagem pela seleção, tem essa experiência no Vasco e agora pode ter essa experiência no futebol inglês. Então seria importante tanto para o Vasco também quanto para o futuro do jogador. Agora, voltando a falar sobre a partida entre Corinthians e Cruzeiro, falando mais sobre o pós, né, os bastidores ali, na coletiva do técnico Ramon Dias, falou sobre a sua polêmica declaração comparando o Corinthians com o Vasco, algo que nós falamos muito sobre esse assunto aqui ontem, o quanto o Ramon ele foi equivocado. E o Ramon, ele traz na sua fala, e entre linhas ali, ele revela que ainda tem uma mágoa, que não esqueceu um fato ali, seja entre a antiga empresa, algo que aconteceu internamente no Vasco. O fato é, Ramon, todo mundo sabe que foi você que pediu a demissão lá no vestiário e depois foi na coletiva falar que tinha sido demitido pela rede social. Quem tomou a decisão, quem agiu de cabeça quente, Ramon, foi você. Enfim, trazer as aspas. Primeiro, que em nenhum momento faltei com respeito ao Vasco. Pelo contrário, foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil. Pelo menos ele reconhece isso. Que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento. E nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei. Isso faz parte do jogo. Então, Ramon ali basicamente quis se desculpar em relação ao que ele falou anteriormente, mas tem que tomar muito cuidado na hora de falar, na hora de você comparar, ainda mais você querer, se você quer falar da história do Vasco, se você quer falar da torcida do Vasco, muito cuidado, porque é grande, é gigante, uma história, a mais linda história do futebol brasileiro e mundial. Institucionalmente, a questão de estrutura, tudo bem, o elenco nesse momento, a estrutura, mas você muitas das vezes falar mal de um lugar que você trabalhou, que pagou o seu salário em dia, fica complicado, né, Ramon? E o Ramon acaba revelando aí, de fato, uma mágoa. Galera, eu vou ficando por aqui. Obrigado você que acompanhou até o final. Amanhã temos mais notícias, mais informações sobre o Vasco, sobre a partida importante
é vencer ou vencer, até porque, falando no Ramon, falando no Corinthians, domingo, Neoquímica Arena, jogo importantíssimo, valendo pela 31ª rodada. Então, essa fala, todos esses bastidores do Ramon só coloca mais gás para esse jogo de domingo e, claro, o Vasco precisa desse resultado positivo, não só para ultrapassar os seus adversários, mas como também buscar a classificação para a competição internacional. E aí, torcedor, como é que tá a sua expectativa? Tá otimista? Um abraço, galera. Vou ficando por aqui. BTB Esportes em todos os lugares. Não é inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo vídeo.